Olá, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma live terapêutica aí. Hoje é sexta-feira, 15 de maio. Vamos entrando. Oi, Dalton, bem-vindo aí. Vamos entrando, pessoal. Olha só, hoje nós vamos falar sobre a interpretação dos sonhos. Aproveitem aí e vou pedir uns favores para vocês hoje. Hoje a gente vai ter muitos favores, hein? Carreguem no coração, interajam bastante na nossa live de hoje, porque aqui o Dalton é meu convidado aqui e a gente vai trabalhar sobre os sonhos aqui hoje e vai tirar todas as dúvidas de vocês com relação aos sonhos, tá? Essa live terapêutica aí eu faço todos os dias às 5h20 da tarde, com o objetivo de poder estar ajudando vocês um pouquinho. Trago alguns convidados. Essa semana o Dalton vai falar aqui com a gente sobre sonhos e eu vou falar um pouquinho. Eu vou chamar já o Dalton para ele entrar e a gente fala um pouquinho do Dalton e a gente já vai falando, senão desaparece aqui o visualizar aqui. Posso já te chamar, né, Dalton? Dá um ok aí, gente. Se vocês estiverem me escutando, me entendendo bem, fazer. Já estou chamando o Dalton, então ele já vai entrar aqui com a gente. Vamos esperar. Oi, Dalton. Oi, Tudo bem? Tati. Que bom, Oh, mais uma live. Aquela pois é. anterior foi um sucesso, a gente tinha que fazer uma nova mesmo, né? Pois é, toda semana a gente tem que trazer um conteúdo bom, né? Um conteúdo para ajudar o pessoal aí que quem já faz terapia pode estar acrescentando isso na sua própria terapia, mas para quem não faz, vai chegar já bem preparado, né? Porque o autoconhecimento é tudo, né, Dalton? É isso aí, né? Mas, Tati, essa coisa de falar sobre sonhos era uma coisa que a gente já estava faz tempo, né? E isso povoa o nosso imaginário comum e todo mundo tem dúvidas sobre e não faz ideia de como ele é importante para a gente, né? Uhum, exato. E como é que a gente pode usar ele no nosso dia a dia, né? E nem sabe que pode usar ele no nosso dia a dia, né? Exato. Eu postei, eu acho que umas 3, 4 semanas atrás, um desafio aí para as pessoas, né? Pedindo, oi Rita, bem-vinda, pedindo para as pessoas anotarem seus sonhos. E aí eu pude perceber que as pessoas nem sonhavam estavam, porque elas falavam assim, mas Tati, nem dormir eu consigo, quem dirá sonhar? Aí eu fiz algumas lives falando sobre ansiedade, sobre insônia. Muita gente já passou a dormir, já passou a até conseguir tá conseguindo sonhando aí e tá anotando os sonhos, né? A ideia minha era falar para as pessoas anotarem os sonhos e depois visitarem os seus sonhos de novo, né? Ir lá escutar o que gravou, né? Ou por áudio ou por escrito, né? E para depois tentar encaixar aquilo no seu dia a dia, né? Como uma forma de já começar a ir trabalhando, né? Não é uma terapia em si, mas já é um trabalho, né? É, Entrando já exatamente. bastante gente aqui, 5h25. Vamos começar te apresentando de novo, né? Muita gente nova aqui, a Thaís, a Rita mandou um beijo. Gente, sempre eu tenho que estar lembrando vocês aí, ajudem-nos, carregando no coração aí. E tem um aviãozinho, tchau. E tem um aviãozinho aí também, vocês passam esse aviãozinho para os seus amigos aí, clica no aviãozinho e manda para os amigos no direct, tá bom? Saibam fazer isso aí, aprender a fazer isso aí e entrem. Ó, um monte de gente já entrando aí, o FNJR, a Cânia também entrando. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer as perguntas aí e a gente vai respondendo, vai tentando ajudar vocês no meio do caminho, tá bom? Oi, Jorge. Jorge também entrou aí, bem-vindo. Você está conseguindo ver as coisas aí, ô Dalton? Eu estou vendo As pessoas sim, entrando? estou vendo, tem bastante amigo aí, tem sim.
Ah, então, oi Edson. Então, o Dalton é psicanalista integrativo, assim como eu, somos os dois da SBPI, né, da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. O Dalton é especialista na área, né, tem uma formação mais especializada na área de sexologia e é fundador da Rede de Terapeutas, uma rede no qual nós dois fazemos partes, que une aí, né, um grupo de pessoas que pode estar oferecendo aí um trabalho aí terapêutico interessante para vocês. A live é promovida em função de um blog que o Dalton escreveu aí na semana passada, né, Dalton? Foi, exatamente. Foi uma reflexão sobre o assunto e eu achei que viria bem para cá. Tá. Depois vocês podem entrar lá no site. Eu vou escrever o site aqui. Depois vocês acessem lá o site. Ô, Tati, ó, já tem uma Oi, pergunta da Thaís ali, tá? Eu acho que não dá para responder agora, mas já é bom marcar. poxa, eu não vi. Eu sei Mas qual é, depois você vai falar. eu Depois você falo. fala, tá? Eu não Tá. vi porque eu estava fazendo aqui, ó, o nosso site aqui, ó, rededeterapeutas.com. Não deu tempo de eu fixar o comentário, mas tudo bem. As pessoas estão entrando aí, não deu tempo de fixar É. ele. Eu acho que só eu Então, voltar aqui, ó. Eu volto aqui, eu consigo fixar ele. Volta aqui. Vou só fixar ele rapidinho aqui, para as pessoas que forem entrando, se quiserem anotando, dão um print na tela aí do site, tá? Vocês podem dar um print e depois vocês consultem o site. ô, Tati, falar só rapidinho do site. O site ele tem ali vários psicanalistas, tem psicólogo, tem médico holístico, tem acupunturista, ou seja, tem várias terapias integrativas também. Mas uma coisa bastante interessante é que a gente, para esse momento da quarentena que a gente está passando, a gente tem um plantão que alguns dos psicanalistas estão atendendo como atendimento social. Então, várias pessoas estão recorrendo a esse tipo de atendimento e a gente está super feliz de poder ajudar num momento tão complicado como o que a gente está passando. Tá? Mas, fora isso, bora pro assunto? Vamos lá. Vamos. Tá, Gente, carreguem no coração antes aí, porque tá pouquinho o coração aqui. Eu não tô vendo quase coração aí. vamos lá. A ideia dessa live partiu de uma pergunta que eu me fiz mesmo, porque Opa, tem uma ali. Gostaria de saber a raiz dos sonhos repetitivos. Tá bom, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. A minha pergunta, né, seria, né, em alguns atendimentos, eu faço uma pergunta para a pessoa né, sobre o que você sonha, né? Aí, essa pergunta eu tenho que explicar depois, porque a pessoa não entendeu. Do que eu estou falando? Eu estou falando de um desejo que a pessoa tem, né? O sonhar dela é um anseio? Ou eu estou falando para ela me dizer o que de noite passa na cabeça? Ou seja, enquanto ela está dormindo, o que vem nos sonhos? A minha pergunta realmente é sobre sonhos, mas isso gera uma discussão, porque se a gente vai na raiz do sonho, aí indo para aquele que a gente segue aqui com mais frequência, que é o nosso mestre Freud, que ele diria que a raiz do sonho, já respondendo quem comentou ali, né, a raiz do sonho é um desejo. Então, né, se eu estou perguntando para a pessoa quais são seus sonhos, é claro que a pergunta pode ser dúbia e eu tenho que explicar o que eu estou falando. Porque se ela me traz o desejo, o anseio, significa que ela está elaborando conforme a própria cultura, conforme um contexto em que ela se situa, conforme uma expectativa de vida, uma expectativa da própria família. Então, ela pode ter o desejo de ter uma casa, ela pode ter o desejo de ter um carro, ela pode me trazer esse desejo, né? Só que, vamos lá, o sonho pode não trazer isso, mas o sonho
tem uma origem diferente. Ele é um desejo, só que a origem do sonho não é o que a gente tem na consciência. A origem do sonho é o que está no inconsciente. E o inconsciente é a base da psicanálise, né? A psicanálise, ela tem duas hipóteses fundamentais, que é muito importante a gente trazer aqui, né? Que é a existência do inconsciente, e o que, que tem no inconsciente? É tudo aquilo que foi reprimido, tudo aquilo que a gente aprendeu, mas por alguma censura a gente não pode resolver, ele pode ser jogado, recalcado lá para o inconsciente, né? Então, ele fica lá guardadinho. E a gente tem uma outra hipótese fundamental que nos ajuda na psicanálise, que é o determinismo psíquico. Então, tudo aquilo que eu estou falando, ou tudo aquilo que faz parte do meu comportamento, pode estar com raiz naquilo que a gente aprendeu, inclusive na primeira infância, a Ô, partir dos. Dalton, arruma o seu som um pouquinho, tá bem baixo. Vê se você não colocou a mão nele aí. Será que melhorou agora? Não, você estava falando mais alto. Deu um pouquinho, deu uma melhoradinha. Deu uma melhoradinha? Vamos lá. Eu Deu. vou. Gente, vocês estão escutando ele? Se vocês estiverem, aí o problema é meu aqui. Digita um aí, quem está escutando aí, quem está ouvindo bem o Dalton. Por favor. Opa, para mim aqui não tá vindo os comentários aqui. Não. Tem uma pergunta ali, hein, Tati? Ah, a pergunta eu vi da casa, né? Do sonho. Melhorou agora? Ah, as pessoas estão escutando. Agora eu tô vendo. As pessoas estão falando que tá escutando. Tá, Tá então tá bom, escutando. Beleza. tá bom. Então foi Ô, eu aqui, Tati, porque. deixa eu voltar para uma pergunta que a Thaís fez antes, para a gente não seguir muito antes daquilo que é mais básico, né? A Thaís pergunta se sobre a facilidade de lembrar de sonhos, né? Então, assim, o sonho ele tem mesmo essa volatilidade. A partir do momento que a gente acorda, a gente já está esquecendo. Então, sim, existem algumas condições que podem influenciar na gente a lembrar melhor ou não. É, assim, tem uma parte aqui que não é exatamente psicanálise que a gente pode comentar, que é da neurociência, né? O sonho ele está muito mais associado ao sonho REM. E ali dentro desse sonho, desse sono REM, então a gente também tem a noradrenalina que está funcionando, né? E aí a quantidade dos hormônios ela pode influenciar, inclusive, na qualidade do sono. Mas não exatamente isso que a gente vem falar. A gente está falando aqui de psicanálise, né? Então, a psicanálise ela pode explicar também pela possibilidade de você começar a entender que o sonho traz desejos que você não quer acessar. Então, assim, se você está imbuída do intuito de chegar no psicanalista e passar tudo aquilo que veio no sonho, se você não tem medo, você vai fazer um esforço de lembrar. Então você vai acordar de manhã cedo, vai lembrar daquilo, vai fazer um esforço, vai tentar lembrar de novo, e mais uma vez, para que essa história se consolide e você leve para o analista. Mas você também pode ter bloqueios. E aí, uma boa relação de transferência, uma boa afetividade entre analista e analisando se faz necessária, né? Porque esse bloqueio ele pode fazer com que você não tenha confiança necessária para levar ao analista. Isso pode se traduzir justamente no esquecimento do sono, do sonho, né? É, mas tem O- outra coisa também, né? Do inconsciente, né? Porque assim, que eu sempre mostro para as pessoas, né? Aqui tá a nossa a lei, né? Aqui a gente fala que é a lei, que é a sociedade, o inconsciente coletivo, vamos falar assim, e aqui tá os seus desejos. Então, até respondendo para quem falou assim, ah, eu não lembro do sonho, e gente que falou assim, eu lembro do meu sonho é nítido, eu sempre lembro, né?
Então, o lembrar ou não lembrar do sonho também pode estar intimamente ligado com isso, né? A minha lei é tão forte, que não deixa eu lembrar os meus desejos, não deixa eu lembrar os meus sonhos, né? E aí tem outras pessoas que não têm tanta lei, não é tão colocada assim, e aí a pessoa acaba lembrando dos seus desejos, né? Então, assim, existe esse parênteses aí também, né, Dalton? Por isso que Sim, às vezes a pessoa lembra e às vezes a pessoa não lembra, né? é isso aí, né? Tem uma pergunta que você fixou ali, eu não consigo ver de quem é, mas que já sonhou com uma casa, sonhou 2 vezes com essa casa, gostaria de saber o porquê disso. Quem sabe a gente deixa essa pergunta para depois. Mas só para saber que você sabe, consegue me dizer de quem é ou tá? Não consigo. Teria que Não, voltar aqui, são não, tantas que tem deixa. que voltar. Não, deixa. Mas pelo menos a É, gente sabe. A gente fala isso mais um pouco a adiante. menos que a pessoa coloque aqui de novo quem foi, né? É, não, mas tudo bem. A gente vai voltar, porque é uma pergunta bastante interessante, mas quando a gente estiver falando de sonhos típicos, tá? Então, eu estava Ah, foi a comentando, Patrícia. Ó, a Patrícia falou, foi ela que perguntou da casa. tá bom. Então, a gente responde a Patrícia depois. Como eu estava comentando sobre a formação do sonho, que é um entendimento prévio para a gente chegar lá, então, o que que é o sonho especificamente, né? Então, a gente sabe que para a gente chegar no sonho, a gente tem as hipóteses básicas da existência do inconsciente, que a gente está acessando o inconsciente através do sonho. Aí é que está a importância dele para a psicanálise. Se a psicanálise ela lida especificamente com o inconsciente, então eu tenho uma via rápida para acessar esses conteúdos, né? Ah, bom, e aí, só que a interpretação dele passa por entendermos como ele se forma. E aí, a formação dele a gente pode dividir em duas. Uma delas, que é o conteúdo manifesto, e a segunda, que é o conteúdo latente. O conteúdo manifesto é a historinha que foi contada, é o filme como se apresenta. E o conteúdo Como a da latente, casa, né, por exemplo, né? exatamente. Né? A gente vai ver mais adiante que a casa é um símbolo dentro desse conteúdo manifesto. Agora, o que que é o conteúdo latente? Conteúdo latente é a verdadeira intenção por tudo aquilo que está sendo mostrado. Por quê? O sonho, ele é símbolo, ou seja, tudo aquilo que o inconsciente nos fala, ele fala através de uma linguagem simbólica. E por que isso? Justamente por causa dos nossos recalques. Aquilo que está no inconsciente significa que, de alguma forma, a gente não quer colocar para fora. A Sim. gente não quer acessar. Então, se é um conteúdo que nos traz algum desprazer, é muito natural que aquilo que esteja emergindo não tenha a cara da realidade. Então, o sonho, ele traz, através de símbolos do nosso dia a dia, a verdadeira intenção. Então, seguindo, o conteúdo manifesto é tudo aquilo que a gente enxerga como história. Agora, o conteúdo latente é a intenção. Agora, o conteúdo manifesto, como que ele se forma? Através de imagens do cotidiano. Então, aquilo que aconteceu no nosso dia ou no dia anterior, é muito importante para a gente conhecer. O analista tem que fazer essa pergunta para quem está sendo analisado: o que aconteceu no seu dia? Ou como foi a sua semana? Coisas aconteceram no seu dia, para que essa história seja retirada do sonho, né? Outra coisa que é muito comum de aparecer dentro da história são sensações. Todos os nossos órgãos sensoriais podem fazer parte do sonho, né? Então, se o quarto ele tem uma lâmpada acesa, essa luz pode estar lhe impressionando durante o sono. Se eu tenho, se eu moro perto de um hospital,
né? Hospital não é um bom um exemplo porque é muito silencioso, né? Mas vamos lá. Se eu moro perto de uma linha férrea e essa linha Assim, o férrea, trem é ótimo. Quem mora do lado, eu não sei se ela tá aqui, mas tem a minha prima, ela sempre vem, a Patrícia. Jesus, ela mora do lado do trem. Nossa, o é. apartamento dela vibra assim, ó. Então, olha só, Aquele apartamento de filme. aquele barulho ele pode fazer parte do sonho. Só que Pode. uma coisa muito interessante é que o sonho, ele não vai, muito provavelmente, não vai trazer esses sons ou essa luz ou qualquer coisa exatamente como é. Porque ah, o nosso inconsciente não está sabendo exatamente o que se passa na vida afora, né? Então, ele pode ser enganado por tudo isso que está acontecendo e trazer um conteúdo interno para que a gente entenda que aquilo é aquilo, né? Ou seja, eu vou ser mais óbvio com um exemplo, né? Então, o barulho do trem, né, ou o apito do trem, ele pode ser interpretado pelo sonho como se fosse um apito de juiz no futebol, se por acaso aquela pessoa também tiver em seus conteúdos o assistir futebol como sendo uma coisa muito importante para ela, né? Fisiologia também faz parte do sonho. Então, se eu tenho uma dor de barriga, isso pode estar. Se eu tenho uma vontade de fazer xixi, também pode estar, né? Só que tudo isso vai ser mascarado de alguma outra forma dentro do sonho, né? E aí a gente volta. Por que tudo isso? Porque o nosso sonho ele fala através de símbolos, né? E os símbolos são para ocultar coisas que indesejavelmente poderiam vir à tona, né? Agora, a arte da interpretação está em justamente a gente extrair o que é o conteúdo manifesto e o que é o conteúdo latente. E aí, dentro do conteúdo latente, a gente pegar cada símbolo e decifrar, né? Aí, a gente pode decifrar extraindo, né, pegando cada símbolozinho daquele sonho. Então, a pessoa vai falando e eu vou anotando, né? Eu anoto que a pessoa estava em uma praia e que essa praia ela era realmente muito ensolarada e que a pessoa tinha do seu lado um guarda-sol e só que esse guarda-sol ele estava sem ninguém embaixo. Então, tudo pode virar símbolo. Aqueles símbolos ali são submetidos depois à própria pessoa sonhadora para que ela disserte sobre o assunto, para que ela traga todos os elementos que lhe vêm à mente para cada símbolo muito, é, muito com relação àquilo que ela pensa ou que tenha relação com o seu dia a dia, né? Aí a gente vai buscando do determinismo psíquico o que pode estar por trás daquele símbolo dentro do sonho, né? E aí a gente tem que estar atento a três formações dentro do conteúdo latente. Então, a gente tem que estar atento à figurabilidade, ou seja, eu posso ter escutado um diálogo, mas esse diálogo não ter uma forma, só que no sonho ele toma essa forma e pode, inclusive, ter uma forma diferente daquilo que foi escutado, né? Eu posso ter a condensação, significa que todos os símbolos que estão associados são condensados em uma única informação. Ou seja, uma mesa não pode não ser apenas uma mesa, mas ela pode simbolizar toda uma situação para a pessoa. Ela pode simbolizar a união da família ou a própria desunião, dependendo dos seus próprios conteúdos trazidos, né? Vamos lá. E o deslocamento, que é a coisa mais louca,
que as pessoas Sim. realmente têm. E aí eu vou conseguir atender a pergunta da casa. O deslocamento seria a troca dos símbolos por outros. Então, se eu busco direto dos ensinamentos do livro do Freud, né, ele fala que o imperador e a imperatriz, o rei e a rainha, podem simbolizar os nossos pais. São pessoas de poder dentro da nossa hierarquia de vida. Né? Ah, outra coisa que é interessante, o subir a escada pode ser interpretado como uma relação sexual, mas aí a gente tem que tomar um cuidado. A gente está utilizando símbolos universais. Esses símbolos universais, a gente tem que ter muito cuidado porque a gente não deve fazer uso indiscriminadamente. A gente tem que, né? Então, assim, o fruto de uma análise de sonhos é o conteúdo do sonhador. Nada substitui aquilo que o sonhador diz que é. Então, se ele diz que algo simboliza para ele X, eu tenho que entender que é X. Agora, existem pessoas que têm muita dificuldade de trazer os seus conteúdos, que têm muita dificuldade de associar livremente. Então, o analista ele pode lançar mão de alguns símbolos que são universais, que podem vir, inclusive, da própria mitologia. Por quê? São coisas que são trazidas da ancestralidade, estão na mente dos meus pais, estavam dos meus avós, são passados de pessoas para pessoas, estão nos livros, então isso compõe uma simbologia que é aceita por todos. Né? É, Aí eu vamos. estava explicando isso essa semana, que eu falei assim para as pessoas, imaginem uma casa. Aí eu falei assim, gente, hora que eu falei casa, todo mundo pensou aquele desenho. Qual que era o desenho que todo mundo pensou? Eu vou até desenhar ele aqui, porque essa é a simbologia da casa, que as pessoas pensam isso aqui, ó, né? Todo mundo desenha Isso, uma casa desse jeito. Então, esse negócio da ancestralidade dos símbolos, e alguns símbolos a gente consegue identificar, mas muitos são particulares, né? exato. Muitos são particulares. Aí eu vou voltar, exato, e vou continuar na casa. Né? A casa é muito interessante porque ela tem uma relação direta com o texto de Freud, que ele traz um exemplo parecido. Né? É, vamos lá, antes de falar exatamente o que diz ali, é importante dar o contexto do texto. Por quê? Vamos lá, o texto ele foi trazido em 1900. Né? Muito do que está escrito vem exatamente daquilo que Freud atendia. Né? É muito normal que a quantidade de pessoas que lhe trouxessem problemas com relação à sexualidade fosse grande. Por quê? Não apenas a sociedade era uma sociedade muito mais repressora do que hoje, né? Mas a gente também tinha a questão da religião muito mais arraigada e as pessoas poderiam sim ter essas questões muito mais afloradas. Sim. Né? Então, da clínica de Freud, ele falava muitos, mas muitos dos símbolos trazidos nos sonhos poderiam sim ter conotação com a sexualidade. Né? E aí, né, uma casa poderia ser é, poderia ser uma coisa oca que acomoda o indivíduo, como o próprio útero. Né? Então, gravatas podem ser associadas ao órgão masculino, objetos pontiagudos, longos, podem ser associados ao genital masculino. Né? Armas, Mas né? vamos, armas, exatamente. Né? Então,
é melhor a gente não se fixar exatamente naquilo que é um símbolo universal. Então, a gente tem que trazer a história da pessoa, né? Então, não necessariamente uma casa é um, uma parte do corpo, mas também pode ser apenas uma casa. Aí, como diria até mesmo o Jung, né, um charuto pode ser um charuto. Nem tudo que está dentro do sonho é exatamente o símbolo. Voltando, também faz parte da arte de interpretação, né? Que a gente tem que verificar que tudo que está ali é passível de interpretação, mas tem que extrair o que é conteúdo manifesto. A casa pode ser uma casa apenas, né? Só que a gente tem que entender também se essa casa é algo que para a pessoa é algo ruim ou é algo bom, ela traz coisas agradáveis ou traz coisas ruins, né? Tem coisas dentro da casa que podem simbolizar outras coisas dentro do sonho. Tem situações ao redor da casa que podem simbolizar diferente. Então, todo o E pegando contexto. muito ao passant, assim, o que ela falou aí, é que talvez seja uma segunda casa dela, né? Talvez ela tenha vontade de ter alguma segunda coisa, né? Não sei se é a casa, mas veio representado na casa. Então, analisar um pouco melhor sobre esse aspecto todo é importante, né? Porque o importante é o que se diz no decorrer do todo, né? Da pergunta, né? E do que se falou sobre toda a palavra, né? Aí a gente vai entrar em Lacan, né? De significado, significante. Então, toda a palavra tem um significado extremamente importante, né? Olha lá, ela até comentou que isso ela tem vontade. Então, Boa, assim, Tati, você lembrou de Lacan, é isso mesmo. então, assim, toda a palavra ela tem um significado, né? Então, assim, tem um significado por trás disso, né? É. Aí, é, a gente pode seguir. Eu não sei se essa pergunta ela foi fixada, eu só vejo ela aqui, Tati. Eu não sei se teve mais alguma. Bom, uma coisa que é importante comentar, né? É uma coisa da história, mas é uma curiosidade muito interessante, né? Freud e Jung tiveram problemas seríssimos de relação e eles acabaram então indo para linhas diferentes. Mas eles foram muito amigos e Jung foi sim discípulo de Freud durante algum tempo, né? Durante esse período, eles analisavam os sonhos uns dos outros, um do outro, né? Mas a relação ela foi se desgastando e a partir de determinado momento eles começaram então a não trazer mais os sonhos exatamente como eram, porque como eles sabiam que essa interpretação poderia gerar um problema para eles próprios depois, então o sonho já não era mais trazido como tinha acontecido. Aí isso nos faz perceber justamente como é importante a empatia que deve existir entre as duas pessoas que estão frente a frente, analisando e analista. A confiança no analista é extremamente importante para que isso não aconteça de forma nenhuma. Se não, qual é o objetivo do analisando ali? Né? Por que, que ele está vindo para uma análise se ele está mentindo? Será que é só para ele se sentir confortável? E aí ele se sente confortável enganando o analista? Aí ele está jogando dinheiro fora, né? Porque Não, é. né? O verdadeiro objetivo dele é encontrar consigo mesmo, é trazer à tona todos os seus conteúdos para saber o que se passa dentro de si. Nem todo mundo tem essa capacidade, mas é uma necessidade para que todos se conheçam, já que conteúdos ruins todos vamos ter.
Só que a gente tem que saber o que fazer com ele. Sim, por exemplo, você tem uma vida escassa, né? Só escassez, só escassez. Tudo que acontece na minha vida, eu não, eu perco emprego, eu perco isso, eu perco aquilo. Vive nessa escassez. E aí você fica perdido com isso. E aí você vai na terapia, você não sabe que é esse o seu problema, que a escassez é o seu problema, você só sabe que você tem problemas. Depois você descobre na terapia que é a escassez. Mas você consegue descobrir isso por meio de um sonho, de sonhos que você. É tudo muito doido isso daí, não é, Dalton? Como é que a pessoa consegue descobrir? Como é que ela consegue ir atrás? Como é que ela consegue? E assim, só vai fazer, só vai conseguir saber isso daí, só vai chegar na causa se você se a gente se sujeitar a fazer, né? Primeiro, coragem para ir fazer terapia, porque a primeira coisa que a pessoa precisa ter é coragem, e a segunda é confiança. As duas coisas que uma pessoa, né? A gente sempre fala assim, o que, que um analista precisa ter para ele ser um bom analista? Uma pessoa, para ela ser, para ela entrar no consultório, ela precisa também ter coisas. Não é só analista que precisa ter conhecimento, ter bagagem. A pessoa precisa ter duas coisas: coragem e confiança, né? A pessoa precisa ter dois Cs, de coragem e de confiança, porque tá ali, a gente tá ali para ajudar você a resolver, entendeu? Não, a gente não quer saber das suas coisas, né? A gente quer que você resolva, né? Dalton, tem um monte de gente perguntando de pesadelo. Você não quer falar um pouquinho sobre pesadelo aí, não? Uma perguntou se pesadelo representa um desejo e a outra perguntou se pesadelo a gente. Por que que a gente lembra do pesadelo? Não Vamos lá. necessariamente a gente lembra do pesadelo, nem sempre a gente lembra de Eu não, pesadelos que a gente lembra. para ser bem sincero, eu não gosto de lembrar de pesadelo. Sim, ninguém gosta. É, exato, né? Mas vamos lá. Sim, por que que não poderia ter um desejo no pesadelo? Porque o que que a gente está fazendo durante o sonho? A gente está resolvendo um problema, né? Então, se a gente for, vou puxar um pouquinho só do Jung aqui, né? O Jung ele vai para uma linha que o sonho ele não tem apenas desejo. Ele tem também uma necessidade de complementaridade com relação às nossas atitudes durante o dia. Então Essa é a diferença. existe ali uma compensação entre a atitude e a vida onírica, né? Então, aquilo que eu estou fazendo lá está compensando aqui. Mas a gente pode interpretar também como desejo se a gente vê que a gente está resolvendo problemas. É uma complementaridade? Sim, pode ser, mas é uma resolução. Se não aconteceu a resolução, você está tentando, através daquele pesadelo, resolver, né? Agora, qual é o problema que você está tentando resolver naquele pesadelo? Aí só a história e os símbolos vão contar. E aí a gente tem que ir cada símbolo individualmente buscando qual é o significado. Então, outro dia me perguntaram, né, o que, que é sonhar com o voo. O voo, ele Tem tem, essa pergunta aí. A pessoa tem, caindo e voando. Teve a então, pergunta. é um sonho típico esse. Muita gente tem isso, né? Só que se a gente recorre a símbolo universal, a gente pode buscar também a liberdade. Então, que durante o voo eu estou vendo tudo de cima, vendo as coisas como eu gostaria para depois resolver. Porque aqui na Por isso que isso é um Terra sonho muito recorrente com criança, né? também, né? Agora, Quando criança todo mundo falava, você cresceu, você sonhou que estava voando, você cresceu, olha aqui. agora o cair, né? Vamos lá, o cair, ele tem uma situação aí angustiante. Qual é essa angústia que eu estou buscando resolver, que está me afligindo de uma
forma que eu não consigo mais levar a vida, né? Ó, Então, foi o Edson até que perguntou. Ele é, colocou aí. tá bom. Aí o Edson pode até me mandar um pouco mais desse sonho depois e a gente conversa melhor. Mas muito provavelmente existe uma angústia forte nessa queda, né? Se fosse uma vez só, eu ainda iria perguntar para ele, vamos lá, você teve algum tipo de problema com relação ao seu sono, né? Porque às vezes até a posição com que ele está na cama pode influenciar na sensação que ele está trazendo para o sonho. Agora, se é uma coisa recorrente, muito provavelmente é um item lá do inconsciente que está sendo trazido para análise, né? Então, seria bastante interessante analisar toda a história do Edson para buscar isso aí, né? Mas então, é por aí. Se existe uma angústia, essa é a tarefa. Qual é a angústia que essa pessoa precisa chegar para entendimento e para resolução? Por quê? Essas angústias, elas podem estar produzindo um sofrimento que eu não sei por quê. Essas angústias podem estar se transformando através de comportamentos neuróticos, né, em um problema maior para a própria sociedade. E ele nem podia ter trazido isso para você em terapia, vamos supor, né? Isso, Tô supondo, né? Vamos supor, ele não sabe que ele tem angústia, ele acha que ele tem. Eu tô colocando aqui, gente, mas olha, é hipotético, tá? Não é falando do Edson nem nada disso, tá? É uma coisa para, assim, sempre eu tô falando para vocês, a gente tá colocando as coisas aqui, é para vocês olharem para dentro de vocês, tá? Não tô tentando imaginar o que aconteceu com o Edson. Então, vamos colocar uma hipótese aqui. O Edson chega no consultório e o chegar no consultório, ele não traz a angústia como sendo um papel de fundo do problema da pessoa. O problema da pessoa é outro. A pessoa vem, fala sobre várias coisas. E aí vira, chega, senta e fala assim: ah, eu sonho caindo, eu sonho voando, eu sonho isso. Aí você fala, puxa, mas até hoje não me trouxe angústia. Então vamos pesquisar. E aí você vai trazendo. E aí, com isso, as pessoas vão trazendo material para ir chegando na análise da pessoa, né? Então, o importante é que às vezes a gente não sabe o problema de onde a gente vem e o sonho pode indicar uma direção, né? isso. O mais importante do sonho é indicar a direção. Aí isso dá um gancho para o começo da live, né? Que era a pergunta: com que você sonha, né? E aí a pessoa chega e me fala quais são os anseios dela, mas dentro desses anseios não está caracterizada aquela angústia. Só que aí, quando a pergunta né, é feita sobre o sonho, a imagem onírica, aí sim a gente começa a perceber que existe um trabalho a ser feito em cima disso, em cima desse sentimento, né? Aí a gente começa a entender os meandros da psicanálise de que, às vezes, a pessoa chega com uma questão quando, na verdade, não é aquela que tem que ser trabalhada. Existem muitas outras situações por trás. E aí, de novo, no determinismo psíquico, pode ter acontecido até mesmo um entendimento ruim durante a primeira infância. Situações de trauma que a pessoa simplesmente jogou para o inconsciente, mas essa angústia lhe é trazida até a vida atual, né? Então, por isso que essa atividade de buscar a história é tão importante. Por que, que o analista está sempre buscando história? Por que, que você quer saber da minha infância o tempo inteiro? Sim, o analista quer saber, porque é importante o entendimento de toda a linha de raciocínio, desde os primórdios, né? Ah, eu não sei, Tati, você tem essa percepção? É a mesma coisa para você? Sim.
É a mesma coisa. Ah, e É. sonhos. Vamos entrar em outro autor, no Jung, e falar sobre sonhos premonitórios. Olha lá, sonho pode prever o futuro. Olha, eu acho que eu escutei o pensamento dela, hein? Hoje houve uma conexão nós duas aqui. Vamos lá. Eu sou um pouco mais freudiano, tá? Eu tenho um pouco de dificuldade com relação à teoria junguiana. Não é um pouco de dificuldade, não é exatamente de entendimento, mas e sim de aceitação. Então, o sonho premonitório para Jung, sim, era sim factível, né? Existem alguns estudos científicos que tentaram provar e não chegaram a uma situação confortável para essa explicação. Tá? Então, vamos lá, a ciência não consegue provar. Ao mesmo tempo, vou dizer para vocês, eu não posso ter preconceito com relação a nada, porque quem diz que isso não pode acontecer não diz que não é viável. Eu tenho uma ideia. Penso eu assim, um sonho premonitório é uma encontro de realização com aquilo que você está desejando. Então você vê alguma coisa no qual você sente muito aquilo e sente tanto aquilo, aí entra um pouco mais, como nós somos integrativos, né? Aí entra um pouco mais a parte energética, né? Também que ela existe do nosso corpo e aquilo acaba que, de novo, falando da sua lei, né, da parte onde é lei, você tem aquilo um pouco que quebrado, você não tem um peso muito grande, né? Então, não tendo esse peso tão grande, o sonho do desejo ele se realiza e ele acaba se realizando mesmo fisicamente, né? Então, esse sonho acaba se realizando por conta dessa ideia, né? Isso é uma visão que eu vejo, entendeu? Pelos meus sonhos. Eu sou uma pessoa que sonho coisas que acabam acontecendo. Tenho coisas muitos sonhos premonitórios. Boa noite, Denis. O Denis me pediu um boa noite aí. Um Tá, colega meu, grande colega. tá bom. Que bom que você complementou, porque também penso que isso pode acontecer, tá? Existem Sim, sim, pode. né? Existem sim muitos conteúdos que estão mesmo na nossa psique e eles formam um cenário de probabilidade. Então, né, se tudo isso faz parte do meu contexto de vida e está dentro da probabilidade, eu posso sonhar que está acontecendo, né? E aí, quando acontecer, sim, eu terei essa ideia de que ele é premonitório. Realmente, você previu com todas as informações que você já tinha previamente, né? Então, isso é uma possibilidade. Esse tipo de premonição, ele é realmente uma possibilidade. O que fica no limbo é tudo aquilo que é sobrenatural. Aí a gente não Sim, consegue explicar com detalhes sobre a possibilidade, né? sim. Não, e assim, só complementando e até respondendo aqui para o Edson, esses sonhos, que geralmente são sonhos premonitórios, eles precisam ter a ver, eles precisam ser uma característica sua. Então, ele me perguntou aí do resultado da Mega de amanhã. Ó, esse é um tipo de coisa que não tá no meu sangue. Por quê? Primeiro, assim, algumas pessoas que me conhecem, é, eu sou uma pessoa que trabalha muito. Se eu for ganhar muito dinheiro, eu não vou conseguir conviver com isso, entendeu? Eu tenho problemas com isso, então dificilmente eu vou conseguir saber dos números da Mega. Eu não vou ser sortuda para isso. Então, os sonhos que são premonitórios e que se realizam, geralmente são sonhos daquilo que tem tudo a ver com o seu interno. Então, esse tipo de sonho não vai casar comigo nunca. Olha, para mim casaria, viu? Eu saberia o que fazer, Eu não mas sei.
Mas deixa Eu pra lá. adoraria fazer isso, mas a minha psique tá tão travada com relação a isso. É, Olha, eu, Dalton, a eu, vida eu inteira diria para o Edson que trabalhando, eu eu vou estou trabalhar, tentando, eu vou mas continuar. eu estou tentando a mega, mas eu não consigo sonhar com isso. Viu? É, eu também não. Então, isso não me pertence, né? Vida inteira trabalhando, vamos continuar trabalhando, né, gente? É, Não tem jeito. ô, Tati, eu não sei se tem mais perguntas aí, mas se não tiver, eu trago algumas curiosidades aqui que algumas pessoas podem ter. Acho que tem que trazer mais as curiosidades, porque temos mais alguns minutinhos só. Ah, é? Quantos minutos a Estamos gente tem? quase no fim. Gente, alguém quer fazer mais uma pergunta? A gente pode fazer mais umas duas perguntas aí, responder aí, se alguém quiser. Ó, E a gente pode estar respondendo aí, tá dividindo. Gente, é, tem, carregue nos corações antes de fazer a pergunta. coraçãozinho, por favor. Mas vamos lá. Coração. Tem uma curiosidade que muita gente tem, que eu trago aqui, né? As pessoas com dificuldade de visão, né? Elas podem sonhar? Sim, alguns estudos, eles já trazem que sim, né? Que se a pessoa ela já não é cega desde a infância, ela pode continuar sonhando com as imagens que ela somou até que ela tivesse essa visão. Agora, se a pessoa já nasceu sem visão, existem outros estímulos que podem fazer parte da vida onírica, que são os estímulos auditivos, são os estímulos táteis. Né? Então, isso sim é uma possibilidade para as pessoas que têm algum tipo de problema com visão, consigam sim sonhar. Outra coisa que perguntam é se os animais sonham. Porque hoje em dia a gente tem tantos pets conosco e a gente consegue vê-los dormindo e acha interessante que eles podem se assustar, inclusive, enquanto estão dormindo. Sim, isso também pode ser uma atividade do próprio sonho do pet. Então, já é, sim, comprovado por ciência de que os mamíferos e aves podem ter sonhos. Agora, como sonham? O que sonham? É a boa pergunta, porque até mesmo as crianças, né? Porque também é uma outra questão. Criança sonha? Tá, sonha, mas a gente tem o relato das pessoas que conseguem falar. Então, a gente consegue o relato das crianças a partir do momento em que ela consegue se expressar. Né? Então, o, o que existe dentro da psique da criança para que ela sonhe não é algo tão simples de explicar. E aí a gente começa a ver como que o sonho realmente se forma. Né? Se tudo aquilo que eu vinha comentando com vocês anteriormente faz parte de desejos, faz parte daquilo que eu joguei para o inconsciente, então, se eu joguei para o inconsciente uma coisa com que eu queria trabalhar, mas eu não posso porque a censura me impede, então é porque algo da minha vida já foi um entendimento e eu estou relegando ao recalque. Né? Então, eu estou formando possibilidades para os meus sonhos a partir dos entendimentos. Né? Sim, Aí é que a e tem gente. outra coisa, né? Por que que se sonha, né? Agora, assim, cientificamente, né? Por que que a gente sonha organicamente, né? Por que que o nosso organismo precisa do sonho, né? Por que que precisa? Porque para dormir, você precisa ter algum clique que vai desligar do seu sistema simpático, né? Que a gente tem dois sistemas, o simpático e o parasimpático, né? Então, o sistema parasimpático tem que funcionar. Então, o sonho serve como defesa para que você descanse. Então, por isso que os animais e todos, porque se você pegar pelo conceito de descansar, né, de ter que se desligar, então esse desligar é dado pelo sonho. Então, por isso que é necessário sonhar. Se a gente não sonha, a gente às vezes tem uma noite que a gente não sonha. Quando a gente acorda de manhã, a gente sabe que tá péssimo. E aí tem vezes que a gente sonha e não lembra do sonho.
mas você sabe que você dormiu porque você acordou e você descansou. Então, se você não sonhou, se você não consegue lembrar ou tem certeza que não sonhou, muito provavelmente você não dormiu. Então, você não descansou. Então, acorda no outro dia péssimo, né? Uhum. É. E tem mais algum sonho ali, Tati? Ah, é uma pessoa pergunta aqui do sonambulismo. Hum, não tenho. O sonambulismo, assim, é o sonho. Ah, e uma pessoa pergunta da estrada. Uma estrada sem fim e... Ah, o pessoal falando que os pets todos sonham também. Ah, e uma falou com baleia, sonhar com animais. Um sonho com animais, né? Baleia. Então, o sonambulismo a gente não tem aqui com material para falar sobre, né? E ele está um pouquinho diferente do tema específico, sonho, né? Não sei se caberia, Sim. mas os outros são a estrada, né? A estrada, ela pode simbolizar, se a gente busca lá o símbolo universal, uma necessidade de individuação. Isso é um termo que o Jung utiliza. Tá? O que é individuação? É de você encontrar-se consigo mesmo, saber quais são os seus objetivos nesta vida. Né? Então, a partir do momento em que você está numa estrada, a estrada da vida, mas onde você quer chegar? Ou que mistérios existem no final dessa estrada? Né? Então, isto é uma possibilidade, novamente falando, porque a gente está extraindo aqui um símbolo, mas é uma possibilidade bastante forte para a gente investigar um sonho como este. É, um símbolo universal, né? Que dá a entender a universal, assim como uma baleia, um animal, né? A baleia é um animal, né? Daí a gente pode considerar várias coisas relacionadas à baleia, né? A baleia, ela tem uma característica interessante de que ela é um grande mamífero, né? Quem é o grande mamífero? É a mãe. A mãe faz parte do nosso imaginário o tempo inteiro. A mãe é o primeiro indivíduo com quem nós temos contato. Ela está tanto para o bem quanto para o mal. Quanto para o mal significa com relação às censuras. Mas quando eu falo mal, não é exatamente mal, porque nós precisamos da censura. Nós precisamos, para viver em sociedade, precisamos de todas as censuras. Ou melhor, precisamos ser educados. E Sim. a mãe faz parte disso. Ela tanto dá o leite quanto dá a instrução. E que situação mais complicada que se coloca, né, para essa pessoa. Né? Então, por isso tem que ter muito amor nessa relação, porque é um entendimento muito forte. Às vezes a gente carrega essa falta de entendimento para a vida toda. E aí a gente teria, inclusive, argumento para uma outra live, que seria o complexo de Édipo não dissolvido. Então, Nossa. muita gente carrega esse problema para a vida inteira. Pois é, mas aí a gente já vai estar fazendo uma terapia ao vivo, né? Oh, Jesus, esse assunto aí tem que ser Né? Mas demais. então, você veja até onde a baleia chegou. A baleia chegou no É, complexo de já Édipo. até me deu calor para falar sobre complexo de Édipo. Né? Vamos lá, o que mais Ai, que tinha ali gente. de sonho? Que tem de anotado aí? Ah, ela comentou desse negócio da estrada, que ela sente até depressão quando tem os sonhos com a estrada, né? Uhum. E o Denis falou que quer ver a live do. Não, vai lá. O Denis está estudando na SBPI também, está fazendo. Ai, vai acabar a Psicanálise? nossa live, gente. Ah, que pena, 30 mas então. segundos para acabar. Ok, Tati, então. Um beijo para cada um desses amigos que está nos acompanhando.
né? Beijo para E todos também. é isso, fico feliz que esse assunto tenha sido interessante para eles. Se eles tiverem alguma ideia sobre assunto dentro da psicanálise ou assunto do comportamento humano que a gente consiga explicar através da psicanálise,